Bom, ainda na sequência aqui dos vídeos, né, que a gente está basicamente como trailers das apresentações que a gente vai ter nas reuniões, a gente tem falado muito aqui sobre inteligência artificial generativa, mas na verdade o histórico de aplicação de inteligência artificial a business, né, é bastante antigo. Né? Acho que todo mundo aqui já usou há mais de 20 anos algum tipo de OCR para transformar documentos que são imagem, bitmap, em documentos editáveis. E todo mundo aqui já mesmo sem saber, já foi submetido a um scoring de crédito que usa inteligência artificial, a utilização de cartões, por exemplo, né, como sistemas como o Falcon, usam inteligência artificial para detectar tentativas de fraude e também outras tentativas de fraude nas operações bancárias, né, em transferências bancárias, etc. Então é algo que já está há muito tempo aí e a gente vai começar a falar aqui das aplicações que são preditivas e classificatórias, né, que são as que são mais usadas em business. E, obviamente, elas têm possível integração com a versão generativa. Então, aqui, no caso, é uma aplicação real que a gente fez para um cliente, que era uma empresa de cobrança, que se dedica à cobrança de posições inadimplentes de mensalidade de estudantes de instituições de nível superior, que sofrem, né, essas instituições, principalmente as particulares, têm sofrido bastante mesmo antes da pandemia, sofreu com um nível de evasão e, consequentemente, inadimplência muito elevado. Aproximadamente 30% dos estudantes acabam evadindo em algum momento dos 2 primeiros anos. Isso leva a situações de inadimplência e daí a empresa de cobrança se interessava em reduzir a evasão em 2 clientes deles que pertenciam ao mesmo grupo de gestão de instituições de nível superior. E aqui a gente vai ver, na verdade foram construídos 3 modelos, um modelo é um modelo preditivo, a gente vai ver com detalhe lá na apresentação, mas essencialmente o primeiro modelo é um modelo de previsão de evasão individual. Ou seja, aqui eu tenho a identidade do estudante, a idade dele em anos, o histórico de faltas, né? Ou seja, de absenteísmo, os atrasos na entrega de atividades acadêmicas, em, número de entregas atrasadas, comprometimento de renda, ou seja, o quanto da renda dele está comprometida com o pagamento da mensalidade, um estado civil que é mais ou menos estendido, né, um conceito estendido de estado civil, fala em número de filhos, etc. A quantidade de ocorrências de atrasos de pagamento anteriores, se tem alguma atividade profissional, se é empregado full-time nessa atividade profissional, aqui as notas médias dele no período e histórico de evasão anterior, se tem ou não. E, na verdade, a gente treina a rede com uma base maior, que no caso tem 600 e poucos registros, na verdade quase 700. E depois faz a previsão num conjunto de dados novos, né? Ou seja, novos estudantes a partir da base treinada e ele consegue fazer a previsão. Isso aqui é uma simulação em Excel, na verdade, a rede neural trabalha integrada à aplicação do cliente final. Aqui é só para a gente demonstrar, então vou dar um reset aqui e mandar calcular as previsões. Então ele calcula as previsões, ou seja, ele dá para cada estudante aqui, né, por exemplo, o estudante 704,
ele tem probabilidade de evadir de 80%. Né? O 708 tem uma probabilidade de 79% de não evadir. Né? Isso, obviamente, essa previsão se vai evadir ou não tem a ver com essas variáveis que o modelo foi treinado nelas. Né? E ele dá a previsão, né, se vai evadir ou não, e dá a probabilidade dessa previsão se concretizar. Esse é um modelo. A partir do resultado desse modelo, ou seja, se o estudante vai evadir ou não, isso serve de entrada a um outro modelo, que é o de estratégia de retenção. Então, para aqueles estudantes que eu tenho uma previsão, né, de evadir, ou seja, provavelmente vão evadir, né, com uma probabilidade alta, eu, em função de um mesmo conjunto de dados, eu vou definir estratégias de retenção. Ou seja, para esse estudante aqui, o 701, a melhor estratégia é a oferta de uma bolsa. Para esse outro daqui é a mudança de turno. Ou seja, provavelmente o problema dele é relacionado a conflito com o trabalho, etc. E para esse outro é uma oferta de aula de reforço via ensino à distância. Para esse outro é um agenciamento junto ao FIES, que hoje é mais difícil, mas ainda é possível. Então eu tenho aqui 4 estratégias diferentes de retenção para serem adotadas. Né? Então aqui a solução, efetivamente, ela faz 2 coisas. A primeira é, naquele primeiro modelo, tentar prever se o estudante vai evadir ou não. Dado que ele vai evadir, ou seja, para aqueles que eu tenho uma previsão de evasão, eu vou direcionar uma estratégia de retenção. E é claro que aqui, quando esse modelo foi feito, já há uns 5 anos atrás, não havia ofertas de inteligência artificial generativa, mas aqui, obviamente, existe a possibilidade de a gente acrescentar, ou seja, dada a estratégia de retenção, eu posso fazer uma geração de texto, né, por alguma ferramenta, usando o GPT-3 ou o 4 ou um concorrente, né, e gerar um e-mail ou uma mensagem, né, para uma mensageria qualquer, ou ambos, direcionando o estudante, ou seja, oferecendo a ele uma estratégia dessa, seja uma mudança de turno, um agenciamento junto ao FIES, ou uma oferta de bolsa parcial. Então, esses são os 2 modelos, mas tem também um terceiro que a gente fez na ocasião, que é a evasão de turma, que isso tem uma outra finalidade, que é para a instituição de ensino superior fazer planejamento de turmas. Então, aqui não é uma previsão individual de estudante, e sim uma previsão de turmas. Ou seja, aqui eu tenho um número de turma e eu estou prevendo que 6,4% dos estudantes dessa turma vão evadir. Nessa outra aqui são 18,1%. Né? Nessa outra aqui são 27,6%. Então eu tenho algumas turmas com previsão de evasão alta, outras com nenhuma, outras com baixa. E quando eu dou um reset aqui, ele aplica de novo. Na verdade, ele está aplicando a rede neural, é uma rede neural combinada com um algoritmo genético, que faz uma otimização dos parâmetros da rede neural. Então, ele tem uma capacidade adaptativa grande, mas efetivamente aqui, o que está se prevendo aqui é o percentual de estudantes que vão evadir em determinada turma. Isso é usado pela instituição de ensino superior para fazer planejamento de turmas. Ou seja, se eu tiver 2 turmas com evasão alta, talvez seja o caso de fundir as 2 turmas durante o semestre numa única, né, para reduzir custo. O treinamento, obviamente,
gente vai percorrer isso tecnicamente, mas só para deixar claro aqui a rapidez, ou seja, não é uma coisa complicada nem é uma coisa demorada. Então, por exemplo, aqui para modelagem que faz a classificação dos estudantes com relação à estratégia de retenção, estão aqui aquelas variáveis que a gente mencionou: idade, histórico de absenteísmo, atrasos de entrega, ocorrência de atraso de entrega, etc. A gente seleciona uma quantidade de registros para treinar o modelo e uma quantidade de registros para testar o modelo, que a gente chama de in-sample e out-of-sample. A gente testa em registros diferentes daqueles que a gente usou no treinamento. E só para demonstrar, o treinamento é relativamente rápido. Aqui está otimizando o critério de otimização é o parâmetro de significância, né, o R-square. Quanto maior o parâmetro, melhor. Né? Eu poderia usar outro parâmetro, né, como, por exemplo, reduzir o erro médio quadrado, mas aqui eu estou otimizando o R-square, que na verdade se traduz aqui pelo número de classificações corretas total. Então estou com 81,27 classificações corretas e 18,73 incorretas. O modelo converge rapidamente. Eu posso olhar a importância das variáveis, quais são as variáveis que estão dando mais significância no modelo. E quando aqui eu aplico o modelo, vou aplicar no out-of-sample, e aqui eu tenho a matriz de correspondência, né? Então, idealmente, todo mundo estaria na diagonal rosa, mas o modelo não é perfeito, ele comete alguns erros, ele classifica erradamente. Mas aqui eu tenho para as 4 estratégias, aquelas 4 estratégias, né? Buscar uma bolsa, fazer agenciamento junto ao FIES, mudar o turno, ou complementar com aulas de reforço em ensino à distância, são essas 4 estratégias. Né? Então, ele classifica os estudantes pelas 4 estratégias, que é o que, ou seja, a rede treinada por isso, é o que aparece aqui nesse resultado. Né? Aqui para esses 4, aliás, para esses 8 estudantes que têm uma probabilidade de evasão confirmada, a gente faz a estratégia, ele atribuiu essas estratégias de retenção, ou seja, a rede neural está efetivamente sugerindo qual é a estratégia de retenção para esse estudante que outra rede neural, em outro modelo, previu que será um estudante que deve evadir durante o semestre. Então é isso aí. E depois na apresentação a gente faz uma demonstração mais detalhada para ver inclusive o treinamento da rede, quais são os métodos que a gente usa para tratar os dados. E também como integrar isso com inteligência artificial generativa. Então,